Graça e paz, meus irmãos. Que bênção estarmos juntos mais uma vez para meditarmos na palavra, santa palavra do Senhor. Essa palavra é rica, é poderosa e nos ensina muito. E hoje, especialmente, eu quero falar o coração das mulheres. Serve também para os homens, claro que sim. Mas especificamente para as mulheres, onde elas recebem tantos decretos, tantos diagnósticos, tantas sentenças. Diariamente, mulheres têm recebido tantas notícias. E essa mulher na Bíblia, ela recebeu uma notícia muito difícil. Ela recebeu um decreto, uma sentença de morte. Ela se chamava Abigail e seu esposo Nabal. Diz a Bíblia que Nabal era filho de Belial, filho do diabo, maligno em todas as suas ações. Era um homem que tinha um comportamento dificílimo. E essa mulher era uma pacificadora. Diz a Bíblia que ela era formosa, que ela era uma mulher sensata, que ela era uma mulher prudente. E a gente vê que ela foi uma mulher que promoveu paz no seu lar. Ela teve uma sentença onde veio um servo dela avisar o que Nabal havia feito no Carmelo contra Davi, que era um rei ungido do Senhor. Então ela recebe um decreto e diz assim a Bíblia: agora, pois, considera e vê o que hás de fazer, porque já o mal está de fato determinado contra o nosso Senhor e contra toda a sua casa. Ele é filho de Belial e não há quem lhe possa falar. Isso está lá no capítulo 25 de 1 Samuel 17, quando um servo chega perto de Abigail e diz que o mal já estava de todo ordenado contra a casa dela, contra toda a sua casa e contra o senhor daquela casa. Todos os homens receberam um decreto que haviam de morrer no dia seguinte, pela manhã, por Davi, porque por causa da indignação de que ele não foi tratado com honra por esse homem, dono dessa casa, marido de Abigail. Quando Abigail ouviu essa notícia, ela estava tão atenta a essa notícia tão pesada dentro da sua casa que ela agiu. E diz a Bíblia por 3 vezes que ela se apressou. Se apressou. Olha que verbo interessante. Muitas mulheres se encontram prostradas e não se apressam para evitar o caos dentro da sua casa, dentro da sua família, na vida dos seus filhos. Abigail sensatamente, de uma forma equilibrada, diligente, de uma forma ágil, ela correu, ela se apressou para evitar o caos e a morte dentro da sua casa. Ela tinha na cozinha dela preparado já muitas coisas deliciosas e ela arriou aqueles camelos, aqueles jumentos, certamente, colocou muitas passas de uvas, colocou pães, colocou cordeiro, encheu. A Bíblia diz e descreve que era quantidade enorme para alimentar 400 homens lá no deserto de Parã. E foi isso que ela fez, ela correu, ela se apressou e levou aquele mantimento na estrada para pedir perdão, para oferecer a Davi, dizendo que a culpa era dela, que ele não tivesse a casa dela e o marido dela por um louco, um filho de Belial, porque ele era mesmo, mas que ele tomasse a culpa dela. E ela se prostra aos seus pés, ela cai ao chão, fala: minha seja a culpa, me perdoa, me desculpe. Não era culpa dela, mas ela se colocou no lugar de uma mulher culpada, para que a casa dela tivesse paz. Davi, vendo esse gesto dessa mulher tão sábia, sabe o que ele fez? Ele revogou aquele decreto, ele voltou atrás e não mais agiu contra a casa daquela mulher. Que coisa linda quando uma mulher interfere na sua casa e na sua família, ouve a voz de um Deus todo-poderoso que nos ensina o que é útil e nos mostra o caminho que devemos andar, e por sabedoria, ela age pela paz, ela promove a paz, ela é uma pacificadora e evita contendas, facções, divisões entre filhos e pais, entre sogro e sogra. Ela quebra aquele decreto, aquela luta dentro do seu lar por ser uma mulher pacificadora. Essa foi Abigail. Que nós venhamos a reter esse ensino
e sejamos dentro do nosso lar mulheres pacificadoras, mulheres que transmitem paz com seus gestos, com a sua conduta, com as suas palavras. A Bíblia diz para a gente seguir a paz, para empenhar em buscar a paz e que a gente possa ter o príncipe da paz como Senhor e Salvador da nossa vida, porque a Bíblia diz: um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o principado está sobre os seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade e Príncipe da Paz. Ele é o príncipe da sua casa? Ele é o príncipe que reina no seu lar? Esse príncipe da paz chamado Jesus Cristo? Convide-o, mulher, para que você tenha essa atitude de ser uma pacificadora dentro do seu lar. Jesus Cristo nos dá a paz que necessitamos, porque Ele é a paz. A paz é uma pessoa e o seu nome é Jesus. Deus te abençoe, eu te amo em Jesus Cristo. Fique na paz e na graça do Senhor Jesus. Amém.